Chega junto que eu vou lançar a braba. Debandada. Grupos políticos deixam a administração de Rodolfo Landim e podem causar um efeito cascata. Corinthians está de olho em 3 medalhões do Flamengo, 2 deles com contrato até o fim do ano. Goleiro Santos pode ser barrado em decisão após o treino tático desta manhã no Ninho do Urubu. E tudo sobre a partida de logo mais no Maracanã. Confronto direto na luta contra o rebaixamento. Flamengo e Goiás pela 5ª rodada do Brasileirão. Te prepara, hein? A partir de agora, ó. É tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista ao vídeo até o final. E logo mais o Flamengo recebe o Goiás no Maracanã pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. 17º colocado na zona de rebaixamento. O rubro-negro precisa mais do que nunca de uma vitória. Até porque nos 3 últimos resultados da equipe pelo Brasileirão, 3 derrotas para a Internacional, 2-1, 3-2 para o Botafogo e 2-1 de virada, exemplo da partida com o Internacional fora de casa, para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada no último domingo. Só a vitória interessa para abafar a crise técnica e política que vive o Flamengo atualmente. O técnico Jorge Sampaoli, que tem problemas para este compromisso, já que ele não conta com o Thiago Maia, que inclusive está fora do Fla-Flu da próxima terça-feira, também não enfrenta o Bahia neste fim de semana por conta de uma lesão no quadríceps da perna esquerda. O atleta já está em tratamento intensivo no departamento médico, no entanto, está vetado das próximas atividades ao longo das próximas semanas. Apesar da lesão não ser uma lesão considerada complicada, é o suficiente para tirá-lo dos próximos 3 compromissos, contando com o de logo mais. E uma notícia que a torcida não vai gostar muito. Sávio Pereira Sampaio, irmão de Wilton Pereira Sampaio, que consegue ser pior do que o irmão, será justamente o árbitro da partida de logo mais. Ele que vai apitar Flamengo e Goiás. Então, fortíssimas emoções nessa partida que promete ser muito nervosa. O Goiás que vai querer se redimir da goleada sofrida para o Palmeiras, que aconteceu, portanto, na última rodada. Ele que está imediatamente acima do Flamengo, é 16º colocado. Ou seja, basta o Flamengo vencer o seu compromisso logo mais, independentemente de qualquer resultado, deixa a zona de rebaixamento e respira um pouco mais aliviado para a partida fora de casa diante do Bahia, que é sempre perigoso, jogando na Arena Fonte Nova em Salvador. E você, o que acha desse jogo? Qual será o placar desta partida? Daqui a pouco, hein, eu vou dizer qual será o time do Flamengo que vai entrar em campo, né? O provável, logicamente, porque eu não tenho X9. Mas quero saber a sua opinião, deixe abaixo o seu comentário. Por isso que é importante você acompanhar o vídeo até o final, sem pular uma etapa sequer. Até porque acontece um treinamento nesta manhã no Ninho do Urubu. É aquele chamado treino posicional, é um treino tático que é programado pelo técnico Jorge Sampaoli, que retomou essa prática que era feita pelo Jorge Jesus lá atrás, entre 2019 e 2020, de realizar treinos táticos e de posicionamento, cerca de 40 a 50 minutos no Ninho do Urubu, aproveitando os jogadores concentrados no mesmo dia da partida, para reforçar funções táticas e obrigações e responsabilidades do jogador no decorrer da partida, além também de situações que envolvem o adversário. E neste treinamento, uma decisão será fundamental, se Santos permanece ou não na meta rubro-negra. O goleiro vem sendo muito contestado, principalmente pelas seguidas falhas que tem cometido na meta rubro-negra. Aliás, né, o próprio Sampaoli falou a respeito disso durante a última coletiva de imprensa, disse que realmente o atleta passa por uma crise de confiança e isso não é de agora. Segundo o próprio Sampaoli, o atleta já passava por isso quando ele chegou ao Flamengo. Está tentando, na base da conversa, não somente ele, mas outros jogadores também do elenco, recuperar a autoestima, a autoconfiança desses jogadores e do time como um todo. Segundo o próprio treinador já falou em algumas oportunidades, a falta de confiança é que tem provocado esses seguidos erros que ele considera falhas de decisões, erros de decisões em situações críticas da partida, nas 2 áreas. Segundo ele, o time tem jogado bem, né? De uma intermediária a outra, mas tem falhado nas decisões ofensivas e defensivas, né? E Santos pode ser, portanto, sacado para o lugar de Matheus Cunha. Com isso, né, o Flamengo poderia atuar com Matheus Cunha no gol,
Wesley mantido na lateral direita, a zaga diária com Fabrício Bruno e Léo Pereira e Ayrton Lucas na lateral esquerda. Com a ausência do Thiago Maia, Vidal deve ganhar uma oportunidade ao lado de Eric Pulgar, com ainda a presença do Everton Ribeiro na equipe. Sem Gabigol, Matheus França pode ganhar a oportunidade na frente, juntamente com Pedro, que retorna após lesão no tornozelo esquerdo, e Everton Cebolinha, que realizou, no meu entendimento, a sua melhor partida pelo Flamengo, apesar da derrota para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, mantido no ataque pelo lado esquerdo. E você, o que acha desse time do Flamengo? Deixe abaixo o seu comentário. E o Flamengo, que além dessas questões todas, ainda tem a questão política. Afinal de contas, toda vez que existe uma crise no departamento de futebol, há também uma ebulição política por conta das cobranças que são feitas pelos grupos políticos ao presidente Rodolfo Landim, principalmente na tomada de decisões no futebol, na qual não existe, vamos dizer assim, uma democracia. Apesar de, ao todo, 12 grupos apoiarem a atual administração, poucos deles têm as suas opiniões recebidas e aceitas, acatadas, né? O Conselho Gestor do Futebol continua tocando a pasta do clube e, dessa forma, vários grupos políticos continuam alijados. Isso vem desagradando já há algum tempo esses grupos políticos, e 3 deles já anunciaram que não permanecem na atual administração. A tendência é de que eles se afastem da gestão de Rodolfo Landim, mas, a princípio, não fariam uma oposição, embora não tenham mais um compromisso de ajudar na sustentabilidade da atual administração. O temor de Rodolfo Landim, cujas palavras, na última reunião do Conselho Deliberativo, para coibir a queda do limite para a aquisição de sócios off-Rio, né, os chamados sócios que moram fora da região metropolitana do Rio de Janeiro, né, o áudio que acabou vazando, isso caiu como uma bomba, muita gente não gostou da postura do Rodolfo Landim, achou que foi uma postura autoritária. O próprio ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello também se pronunciou de maneira pública a respeito, ele que atualmente é deputado federal em Brasília, mas ele também fez duras críticas à postura do Rodolfo Landim. Fato é que existe um temor na atual administração que esse afastamento de 3 grupos que ajudaram na reeleição do presidente em 2021, isso possa gerar uma espécie de efeito cascata e, dessa forma, outros grupos também deixarem a administração. E você, o que acha dessa situação? Deixe abaixo o seu comentário. E, segundo a imprensa paulista, né, o Leandro Quesada trouxe essa informação na Placar TV de que o Corinthians estaria interessado em 3 jogadores do Flamengo. 2 deles, inclusive, cujo contrato se encerra no fim do ano. E a renovação vai passar pela avaliação da comissão técnica chefiada por Jorge Sampaoli. São eles o zagueiro Pablo e ainda Everton Ribeiro e também o atacante Bruno Henrique. Pablo é aquele que tem um contrato mais longo de todos. Everton Ribeiro e Bruno Henrique têm contrato até 31 de dezembro. Bruno Henrique, inclusive, que passou por uma seríssima lesão recentemente, depois de 10 meses, retornou ao Flamengo e vem sendo paulatinamente utilizado pela atual comissão técnica chefiada por Jorge Sampaoli. Afinal, os jogadores, tanto Everton Ribeiro quanto Bruno Henrique, ainda não foram procurados pela diretoria do Flamengo para discutir a renovação do contrato e ambos podem assinar um pré-contrato com o Corinthians ou qualquer outra equipe a partir de 1º de julho, sem que o Flamengo seja compensado com um centavo sequer pela saída destes jogadores. Já a situação de Pablo é diferente. O Flamengo teria que receber aí um acordo e provavelmente uma compensação financeira do clube que estivesse interessado na contratação desse jogador. Vale destacar que Pablo vem recebendo cada vez menos oportunidades, principalmente após a mudança da comissão técnica, a chegada de Jorge Sampaoli, após a demissão de Vitor Pereira. E isso, é claro, também vem desagradando o jogador. E ainda a situação que acabou vazando internamente do pedido do técnico rubro-negro de que o Flamengo vá até o mercado e contrate um outro zagueiro que tenha como uma de suas características a versatilidade de poder atuar também pela lateral do campo.
Algo que, por exemplo, o Pablo não consegue fazer. Ele é um, vamos dizer assim, chamado zagueiro-zagueiro. Realiza a sua função, né? É inclusive um jogador de forte vigor físico, mas que pelas limitações técnicas, com dificuldade, ele seria aproveitado para realizar outras funções. Ele que costuma atuar pelo lado esquerdo e, por exemplo, ele tem menos polivalência que o Léo Pereira, que atua muito melhor atuando mais próximo à lateral, ao flanco da esquerda. Então existe toda essa situação, né? Logicamente, não chegou nada, eu conversei com pessoas ligadas ao departamento de futebol. Corinthians não fez nenhuma consulta ao rubro-negro no sentido de contar com esses jogadores, embora realmente exista o interesse não é de hoje. No Bruno Henrique e no Everton Ribeiro, jogadores que já passaram da casa dos 30 anos, mas que internamente, o Everton Ribeiro, por exemplo, a sua característica não é muito valorizada pelo Jorge Sampaoli historicamente, já que ele gosta de jogadores que trabalhem de forma mais associativa. E o Everton Ribeiro carrega mais a bola, né? Ele retém mais a bola no comando de ataque, né? Enquanto o Bruno Henrique, não, esse é um jogador que goza da simpatia do treinador. De qualquer forma, vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos. E lembrando a você, teremos a transmissão pela Flazoeiro TV, logo mais no Maracanã. Eu, Guilherme Flazoeiro, Wesley Ramon, Letícia Almeida, Fernando Gil, Marquinhos do Tudo pelo Flamengo. Então, eu conto também com a sua participação na melhor transmissão raiz, transmissão 100% rubro-negra na Flazoeiro TV. Despertando paixões, movendo multidões, este é o Mengão.